Salve, salve galera, aqui é Arco Freitas, no meu, no seu, no nosso Educadamente Falando. Como é de praxe, já vou deixar aqui para vocês dar uma olhadinha no meu último trabalho musical, é Arco Freitas, A Saideira, em todas as plataformas digitais. Tem o físico também, se alguém se interessar, entre em contato conosco aqui, beleza? Eu gosto muito de trazer pessoas interessantes, pessoas engajadas, e não é diferente hoje, né? Eu trouxe duas pessoas, uma ainda não chegou, tá vindo ainda, mas ela tá chegando, né? Então a gente vai começar esse bate-papo aqui com a minha ilustríssima amiga. Por favor, se apresente, fala um pouquinho de você. Olá, gente, todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui conversando com vocês. Eu espero acrescentar e também aprender muito com você. O meu nome é Cláudia, eu sou professora, educadora antirracista, sou professora de educação infantil e Fundi 1 e também intérprete de Libras. É isso. É, show de bola. Eu tava vendo lá no seu Instagram, tem uns vídeos, né, de intérprete de Libras. Eu costumo dizer que é bem difícil, porque eu lembro na época que eu estava fazendo pedagogia e nós tivemos um módulo de 6 meses, né, para Sim, fazer assim. E eu confesso, nossa, eu penei para fazer assim, sim, né? Porque você tem que estar gesticulando e às vezes o professor ficava tirando até um sarrinho da gente porque a gente ficava gesticulando e falando ao mesmo tempo, né? Ele falava não fala, não fala, né? exatamente. E eu achei bem difícil assim. E eu vi os seus vídeos lá, pô, sensacional. Isso até me lembrou, acho que eu já até comentei com você em um show de rap americano, no qual uma intérprete de línguas também ficou hiper mega famosa Sim, assim no meio deles. Porque ela ficou lá na frente do palco enquanto o cara tava cantando, o outro ficou olhando pra ela assim sim, e ficou extasiado. Quase chegou a errar a letra de eu ficar olhando pra ela que ela tava mandando muito bem, rapidinho assim também. sim. E ela ficou famosona, assim, tanto é que outros grupos foram atrás dela também. Ela é uma pessoa bem requisitada no meio do hip hop lá. Já chegou a aparecer um esquema assim, não tô falando de rap, né, mas musical, assim, pra você ter que. Sim, já recebi convites de intérpretes de Libras, até mesmo de shows, assim, como eu sou evangélica, os shows fora do mundo evangélico, e eu já fiquei um pouco apreensiva também por conta disso, porque o certo é você transmitir para o surdo a real situação. Se você está ali falando de um amor, de uma pessoa amada, você não pode estar demonstrando com o rosto sereno. Então você tem que mostrar que está apaixonado, que você joga um charme. Então realmente precisa fazer com que o surdo entenda a mensagem, né? E acho que até por isso desse intérprete aí tá todo envolvente, todo envolvendo a turma, o cantor, tudo por conta disso. Porque o nosso papel como intérprete é passar a mensagem para o surdo, a real mensagem. É. Eu falo isso porque ela ficou muito famosa também, porque assim, lógico, a gente sabe que nem todo rap como se diz, é sereno, né? Vamos Sim, colocar assim. sim. E tinha assim, a letra era bem pesada, né? Falava umas coisas, um palavrão e tal, e ela mandava. Precisa dominar a letra, dominar a língua, precisa dominar um pouco do cantor, então realmente precisa estar assim bem a par de tudo. Eu costumo pedir, não só em shows, mas assim, uma palestra, um evento, uma reunião, eu costumo pedir um esboço, um rascunho do que vai ser falado, porque aí dá tempo e também é o certo de estudar o que vai ser falado Uhum. para não fazer coisa errada, às vezes transmitir algo errado. A língua de sinais é muito complexa, mas é maravilhoso. É difícil. E eu, uma vez também, quando eu tava fazendo, né, eu acabei fazendo amizade com a mocinha, porque eu não sei como é que fala isso, mas tinha o professor ouvinte, é assim que Sim, fala, né? isso, ouvinte. E a professora que tá lá, que era uma auxiliar para ele, que era A não ouvinte, intérprete. que era não ouvinte. É Ah, assim que tá. fala? Tem a intérprete de Libras e tem a professora ouvinte. Como se fosse eu, a professora ouvinte, e tem Aham. uma intérprete passando para o surdo. É isso? Foi Não, assim? ela era a deficiente. Auditiva. Isso. Daí Sim. ele falava com ela, perguntava se era aquilo mesmo, do jeito que ele estava fazendo. Daí Aham. ela falava que era ok, e depois ela mesma falava com a galera para ver se ela já Sim. tava, se estava entendendo. Então a Aham. aula era bem assim.
E daí, na hora que ela ficou sabendo que eu fazia rap na época, ela queria de todas as maneiras possíveis que eu fizesse a minha apresentação que fosse em rap. Daí eu falei, oxe, como que eu vou fazer isso, Aham. né? Naquela época ainda. E foi muito divertido. Daí eu tive que treinar pra caramba, assim, né? É, Pra, no dia da apresentação, assim. E ela queria de todas as maneiras que eu ficasse indo com ela, com a galera dela, lá na Estação Santa Cruz, na época, né? isso. Mas aí eu fiquei meio receoso e acabei não indo, não, né? Porque daí minha vibe também, o meu direcionamento educacional na época era outro, né? Aham. Mas eu achei interessante. E quando você falou que fazia isso, eu me lembrei de, né, vários episódios na faculdade sobre isso também. Sim. É, assim, nas escolas que você já passou, você chegou a pegar algum aluno, assim? Não. Não, eu nunca Nunca. trabalhei diretamente com surdos, Uhum. numa escola. No tempo de pandemia, quando as escolas fecharam, teve uma mãe que me procurou numa escola. Na verdade, ela não me procurou. Ela foi atrás e, na sorte, se ela conseguiria uma professora que saiba Libras e que também, né, tivesse uma boa comunicação com o surdo, porque essa mãe tem uma filha surda. E como as escolas fecharam na pandemia, ela não queria deixar a filha sem estudar, né? Surda, ainda sem estudar, ia ficar mais atrasada, tudo e tal. Aí ela foi de boca em boca até que caiu em mim, mas eu já nem trabalhava mais nessa escola onde ela foi me procurar. A diretora que falou: Ah, eu conheço uma professora que sabe Libras, que vai poder te ajudar. Bom, chegou em mim, era pandemia, eu também estava tranquila com o trabalho, estava dando aulas online, mas estava tranquila em alguns horários. Consegui entrar em contato com essa mãe, fui até a casa dela, dei aula particular para a Sofia, e a Sofia é uma criança surda, e ela não era alfabetizada nem na língua de sinais e nem na língua portuguesa. Eita. E aí eu tive que apresentar as duas línguas, né, simultâneo, das mesmas formas. E até então eu também não tinha recursos, eu não tinha aprendizado assim, eu sabia por ser professora e tentava da minha forma conduzir essas aulas. Uhum. Fui atrás de materiais de alfabeto móvel, o alfabeto que mostra o alfabeto de Libras, Uhum. assistindo vídeos de professores, intérpretes. Já participei de algumas aulas de algumas escolas de surdos e vi como que é a dinâmica. Eu falei, então vamos. E aí foi no tempo da pandemia. Muitas vezes a Sofia não queria a minha presença, então muitas vezes ela me mandava embora, e porque ela não queria estudar, ela queria ficar dormindo, que era na parte da manhã, mas foi tudo certo, conduzi. Eu finalizei as minhas aulas online com ela, sabendo que ela não estava alfabetizada ainda, mas fiz um bom trabalho, consegui levar, e ela também está super bem. Ai, que legal. Sim. É, você também faz educação antirracista também, que é uma coisa bem importante, assim. Na escola pública tem essas aulas para todos os professores, Uhum. né, que isso é chamado de ATPC, Sim. né? Todo mês tem uma ou duas aulas, né, no qual a gente entra em debate e tal, aprende mais para levar isso para a escola pública, né? E, e é bem difícil, né, para você conversar, né? Porque quando você chega numa escola pública com os alunos, eles têm de não saber de nada, porque também daí o pai ou a mãe, né, também não buscaram a informação, Sim. né? Porque o mundo hoje é outro, né? Sim. Infelizmente. E, e você tem que trazer essa coisa para eles. O governo mesmo, ele não tem um material didático, não. É o professor que muitas vezes vai buscar na Correr atrás. internet, tal, correr atrás e trazer. Eu tive alguns episódios nessa última escola que eu tava que alguns foram legais e outros não nem tanto, mas mais pelo fato de eu ter alunos negros na minha sala e ter aquela coisa de que chamou ele de pretinho ou outra coisa e ele achar uma coisa normal e aceitar tal coisa, né? Sim. Quando eu percebi isso, eu comecei a falar que não era para ele aceitar, né? Sim. Eu comecei a trazer umas informações, tal. Eles começaram a se interessar, tal. Eu lembro que eu tinha uma aluninha e ela falava assim para mim, assim, ela falava, professor, eu não sou negra, mas ninguém fala mal
de preto perto de mim, não, senão, ó. Ela Olha. falava desse jeito, assim, eu achava muito engraçada, né? E uma vez ela falou assim, você tem algum preconceito contra ser macumbeiro? Daí eu falei assim, não. Por que você é macumbeira? Daí ela falou assim, eu sigo essa religião, né? Eu falei assim, nossa, que bacana. Daí comecei a perguntar um monte de Sim. coisa pra ela, porque na minha família tem bastante pessoas assim também, né? Sim. E perguntando assim, e foi muito legal pelo fato de ela ser uma criança instruída. Pra falar a verdade, ela era a mais instruída que tinha na minha sala, nesse aspecto, assim. E ela não era negra, Olha só. né? Então, quando eu tive essas aulas, assim, que eu cheguei a conversar com os alunos lá, ela mesma às vezes falava, eu via ela conversando com o outro, você não pode, você é pretinho, vai ficar deixando aí o outro aí ficar falando você disso, daquilo, não pode não, viu? Sim. Né? Daí eu falava pra eles, ó, brigar jamais, né? Eu acho que o Sim. diálogo é bem melhor. O ano passado, quando eu entrei na escola que nós estamos, fiquei meio assustado. A princípio, assim, né? Mas dá uma respirada fundo, assim, não, mano. E fui que fui. Mas na hora que chegou em novembro, assim, eu achei que foi uma coisa muito surreal, assim, para mim. Pelo fato da escola, né? Exato. A diretora, todo mundo abraçou a ideia. Eu Sim. achei o máximo aquilo. O Sim. máximo, o máximo. Eu comento disso para todo mundo, né? Conversando até com a minha prima, falei que tinha acontecido. E uma prima minha que mora em Mato Grosso também, que ela é super enganjada nessas coisas Sim. também, assim, principalmente na área de indígena também, porque Olha ela que mora em legal. Mato Grosso, né? Então Sim. A tem comunidade. tem essas comunidades, tem um fórum lá. E foi muito bacana, assim, né? Eu achei o máximo. E lógico, aprendi bastante coisa com você assim também, né? Às vezes vocês estão conversando ali, ó, mas eu só tô aqui assim, né? Eu já uso meu hiperfoco para outra coisa, começa a desviar, assim, eu falo, não, isso daqui tá mais interessante. E é muito bacana. Eu queria saber, assim, desse fato de você ter entrado nessa linha de educação, quando é que você percebeu isso? Que você poderia fazer mais dentro da sala de aula? Eu também, Hércules, uma das primeiras vezes que eu consegui abordar esse tema foi esse ano, em novembro. Sempre trabalhei em colégios da rede particular, onde era minoria as crianças negras, né? Temos, mas são poucos. E então eu fiquei, nossa, lisonjeada quando nós oferecemos o tema Africanidades e a escola recebeu assim de antemão, sem pensar. E foi muito satisfatório, foi muito gostoso apresentar. Eu lembro, até contei para meus alunos na época, nesse momento, né, do projeto, no início do projeto, que quando eu era criança, eu não recebia, não tinha presentes e nem bonecas negras para eu me sentir representada. E numa roda de conversa eu falei ali com os meus alunos do primeiro aninho, e um aluno falou para mim, ficou observando, na verdade ele não falou nada, ele ficou observando, bem atento ao que eu estava falando. E no dia seguinte ele me trouxe uma Barbie negra, que eu achei aquilo maravilhoso, chorei, fiquei muito emocionada. Em perceber que, meu Deus, olha onde eu cheguei, olha onde eu toquei, uma criança ouvindo aquilo, que eu não tinha uma boneca negra na minha infância, não conseguia, assim, não brincava, não me sentia representada, e ele conseguiu trazer com os olhos carinhosos, os olhos cheios de amor e de afeto, falando, eu presente para você, eu lembrei de você, isso para mim foi fantástico. E foi um momento aí que eu consegui abordar mais esse tema, onde eu me senti aberta com os meus aluninhos em sala. A gente acha que eles não estão entendendo, mas eles entendem, por mais novinhos que sejam, eles sabem do que a gente está falando, eles conseguem. E assim, a nossa linguagem, a minha, no caso, tem que ser uma linguagem mais lúdica, para não afetar também as crianças da pele clara, né? Então, fazer com que eles se respeitem, fazer com que eles vejam que é natural o nosso cabelo crespo, é natural o tom da nossa pele, é natural os brincos, as roupas diferenciadas. Então, foi quando eu consegui
trazer, né, a educação antirracista foi através desse gesto desse aluno que trouxe uma boneca negra para mim. Aí eu falei, agora eu vou. Foi legal pra caramba, assim. Como que era o nome daquele aquele repórter que foi lá? O Henrique. O Henrique, nossa. Henrique. Sensacional também, Sim. sensacional. Rapaz, nota 10 também. Foi. Eu tava seguindo ele, quer dizer, eu sigo ele lá no Instagram e vejo lá umas coisas que ele posta, ele faz. Genial, genial também. Sim. Na Norte 1, que é a diretoria da Educação do Estado, eles tinham um podcast, Sim. né, que era antirracista e tal, mas que pena que não foi pra frente, assim, eles acho que ficaram uns 2 ou 3 anos, eu até participei de um até, bem próximo ali da pandemia também. Foi muito bacana, assim, foi onde eu percebi algumas coisas que eu passava em branco, assim, eu via e não notava, né? Uhum. Mas eu achei o máximo, assim, o que tá faltando mesmo é livros. Sim. Acho que o que falta são livros, Exato. né? De expor as atividades, de expor Sim. aquela ideia errada e tentar... Exato. As crianças, eu vou dizer por mim, quando eu estava lá na minha 5ª série, nos anos 90, né, nos nossos livros de história não trouxeram a verdadeira, como posso dizer? A verdadeira realidade, né, de nós, os povos que foram escravizados, né? Ali a gente já veio aprendendo de que nós que eram escravos mesmos e era isso e pronto. Então, hoje em dia, eu procuro trazer também muita literatura negra para que possa abrir como posso explicar? Para entrar com esse tema mesmo em sala de aula, né? Eu acho isso muito importante e necessário, porque a consciência negra não é só em novembro. Sim, exatamente. A gente deixa aí bem claro que consciência negra é desde o início do ano, é o ano todo. E vou além, não são só os professores negros que precisam falar, que precisam explicar, que precisam estar ali à frente. Desde a secretaria, nós estamos falando de escola, dentro da escola. Desde a secretaria, os funcionários, todos ali precisam ter um conteúdo de educação antirracista para quando receber uma família negra, saber o que vai falar, como que vai falar, o que vai abordar, o que pode falar, o que não pode. Isso é muito importante. Então, a consciência negra não é só no mês de novembro. É o ano inteiro, né, Hercos? É o que a gente sempre conversou. Eu acho... tem uma... Eu cheguei a trazer a minha prima aqui também. Ela falou bastante da área de Mato Grosso, de indígena. E esses dias... eu estava vendo um vídeo de ATPC da escola pública e era a educação antirracista e eles levaram, tinha lá o locutor, o negro, e eles levaram uma professora indígena daqui do Pico do Jaraguá. Olha que legal. Daí ela foi lá, ela estava um pouco tímida, eu acho que ela não acho que nunca tinha falado assim, né? Ela estava um pouco tímida, mas ela levou umas ideias muito bacanas, assim, falando de como que é lá dentro, tal, Sim. né, de que ela fala assim, hoje, né, hoje ela até fala assim, hoje o pessoal fala de descobrimento e a gente sabe que não foi descoberto porque nossos ancestrais já estavam aqui, Sim. né, então não foi um descobrimento, foi uma invasão. Exatamente. Daí eu costumo falar isso também. E eu acho primordial falar isso. O ano passado eu tinha uma aluna que ela também falava que ela tinha descendente indígena e tal. Daí eu trouxe umas atividades lá para falar sobre o negro e o indígena, porque foram eles os prejudicados nessa terra. E tinha muita coisa que ela nem sabia. Acho que de repente ela não tinha essa conversa em família. Sim. E eu acabei abrindo o leque, porque daí ela começou a perguntar um monte de coisa. Sim. No dia da reunião, a mãe dela veio me falar. Ela falou assim, nossa, professora, minha filha nunca tinha perguntado nada sobre o passado e tal, e agora ela quer saber de tudo, entendeu? Gente, que legal. E eu achei bacana isso, porque eu acho que a ideia é essa, porque eu acho que quanto mais as crianças souberem, menos vai ficar fazendo coisa errada, né? Vai achar o outro que tem a pele mais escura, vai colocar um apelido que possa, né, chateá-lo. Exato. Né? Então eu acho que isso é primordial mesmo, assim, acho que em todas as escolas, assim, a escola que nós estamos hoje, ela abriu essa porta, achei sensacional. A escola que eu também estava o ano passado, né, que a coordenadora Sônia também abriu um leque gigantesco lá dentro, também foi
bacana pra caramba. Mas é como eu digo, ainda só tá faltando os livros didáticos. Sim, é verdade. Os livros didáticos são, gente, são tudo na vida das crianças, né? Porque eles pegam aquele material todos os dias. Aí uma criança negra abre o livro e não vê uma foto ou uma figura, um desenho de uma criança negra ou de uma pessoa negra, não faz sentido, sabe? Parece que não faz sentido. Era como eu e as bonecas. Eu olhava nas prateleiras, desenho de mochila em todo momento. Eu não tinha quem me representasse ou não tinha pessoas para eu que me sentisse representada. E os livros didáticos, a mesma coisa. Hoje em dia, a escola que puder, né, ir atrás dos livros didáticos e prestar atenção nesse aspecto de ter, sim, um desenho de criança negra, de uma família negra, o que for, ter também isso, nossa, já ganha o coração da professora e também da criança, né? Que eu acho isso é demais, isso vai além. Eu acho que o preconceito, assim, ele nem vem da criança, assim, porque às vezes eu fico vendo algumas atitudes de criança, assim, e você vê que o adulto é muito pior, né? Infelizmente a criança vai crescendo e vendo aquilo e aí acaba adquirindo, exato. né? Copiando. Acaba adquirindo isso. É verdade. Porque o ano passado teve uns episódios lá de criança falando uma coisa ou outra, e depois que passou todo esse turbilhão e eu fui falando, conversando e tal, quando chegou em novembro, que fica muito mais, né, estampado na mídia evidência. até, essas crianças começaram a perguntar muito assim para mim. Daí eu comecei a falar assim, ó, vocês também têm que perguntar isso para os pais. Falei, porque se você não tá sabendo é que faltou um pouco de diálogo na sua família. Exato. Né? Falei assim, então você tem que perguntar, porque daí o seu pai também vai começar a pensar, né? É uma educação contínua, né? Sim, exato. Desde de criança, eu mesmo, eu precisei até atrás, foi até você que me disse do exame que existe para a gente ir atrás das nossas origens, porque eu sei que eu sou neta de mineiro. E também na família, tive a oportunidade de perguntar no Natal, reunião de família, eu falei, gente, e aí? Eu preciso saber das minhas origens, quem são meus antepassados, minha família, enfim. Aí uma tia minha falou que uma das tias dela também era indígena. Eu falei, olá, tá vendo? Já tem um indígena, né? no sangue e também, com certeza, africanos, mas ainda falta, eu preciso de mais informações, eu preciso ir a fundo. Então, tô para fazer esse exame, né, de que existe, que são para descobrir nossas origens, porque eu sinto falta. Eu preciso saber, parece que falta informação, é isso. Na minha família também tem uma mistura boa também. O meu avô era filho de escravo pré-liberto, né? E daí conheceu a minha avó em uma fazenda no qual ele estava trabalhando, que era um dos italianos. Que legal. Só que daí, né, eu conversando com a minha mãe não sabe muito também, né? A minha avó era a negra da família, Sim. só que ela não era negra. Sim, como ela tinha a pele mais escura, daí chamavam ela de negona. Tá, sim. Chamava ela de negona. Mas eu tenho por mim, que, né, eu conversando com a minha mãe assim, que eu acho que os pais da minha avó, eles já tinham feito a mistura ali, porque eu acho que era português com uma indígena, ou era um indígena com português, não sei, mas era uma mistura assim, porque as irmãs da minha avó, minha mãe falava que eram todas brancas, e minha avó era a única que tinha a pele mais morena, assim, e o cabelo da minha avó, ela era a única que tinha o cabelo cachadão. Que legal. Né? E depois minha mãe fala que meu avô se apaixonou, tal, e eles fugiram, e ela tinha uns 13, 14 anos. Olha só. Ela nunca mais voltou para essa fazenda aí. Sim. Né? E o meu avô era o negro metido a italiano, porque como ele foi criado pelos italianos, ele falava muito bem. Ele falava muito bem até. Eu conheci ele depois de grande, assim, porque teve uma época que meu avô caiu no mundão e deixou minha avó com um monte de filho lá para cuidar. Sim. E depois eu conheci ele já grande. E ele literalmente falava mesmo, assim, italiano. Muito interessante até. Que legal. A família da minha mãe foi uma família muito grande, né? 17 irmãos. Nossa! É gente pra dedéu. Né? É gente pra dedéu, assim. Sim. Né? E
E a mistura desse meu avô aí com a minha avó, assim, foi muito interessante, porque na minha família tinha todos negros, mas tinha negros com cabelo mais crespo, daí Sim, tinha negros com cabelo mais liso, né? sim. E era muito engraçado isso. Quando chegava no final do ano, a reunião Da da família, família. eu sempre fui uma pessoa que eu parava para ficar olhando, né? Observando tudo, e eu ficava assim, observando aqui, aquele multicolor, né? Aham. É, Colorismo, né? eu achava muito interessante assim, daí naquela época a maior parte dos negros e negras também alisavam o cabelo naquela época, todo Sim, mundo queria ter o cabelo liso, né? sim, padrão, né? É. Depois isso foi mudando. Hoje na minha família tem bastante. Lógico que os meus tios e tias já, boa parte já se foram porque já eram velhinhos, né? Sim, Mas os primos tudo aderiram mesmo à negritude, tudo, e sim, cabelo liso. Pouquíssimos têm, assim, a maioria tá com cabelão afro bonitão, sim. Ah, que bom, isso é né? bom. O ano passado eu tinha uma aluna, Manuela, é o nome dela. Uhum. A dona Sônia me levou para a sala para conhecer a sala, né? Que eu ia conhecer a sala, mas eu só ia pegar a sala no dia seguinte. E na hora Sim, que eu cheguei lá, tava lá aquela pretinha, de linda. óculos, puxadinho, cabelo desse tamanho assim. Olha, Eu olhei assim e falei, nossa, né? Ela falou assim, daí a própria dona falou assim, olha essa menina linda. Eu falei, nossa, ela é muito bonita mesmo, né? E daí quando eu comecei a dar aula, ela era muito sábia, sabe? Porque aham, eu percebi que o pai dela é branco, né? O olhão uhum. verde, o cara todo tal, e a mãe dela é negra, e ela saiu bem negrinha. Olha que legal. E, e assim, atitude nota mil a menina, né? Na Olha, sala de aula é muito boa, tudo tal, e só chegava lá no style. Na sala, olha só. todos os dias. Ia de uniforme, mas ó, Aham. no style, Cabelo. cabelo trançado, ou armado, ou ia Olha, com a aham. viseira, com o cabelo todo. Eu falava assim, "Mas sua mãe que te arruma?" Ela falava assim, não, eu converso muito com a minha mãe e, eu sou assim, eu gosto. Eu falei, nossa, Gente, que você gosta, eu top. amo, né? Eu falava Nossa, pra ela super assim. legal. E foi muito legal porque ela acho que ela acabou inspirando outras meninas que tinham na sala também, Sim, né? sim, E começou aí com o cabelo mais cacheado, porque ia só cabelo amarrado e tal. Então sim. comecei com o cabelo um pouco mais solto, assim. Eu percebi que algumas Ela meninas começaram, trouxe, ela trouxe a visibilidade, né, é, do negro, da negra, afro-brasileiro, essa liberdade da gente fazer o que quiser com o nosso cabelo. Eu mesmo gosto muito de usar turbantes, eu uso bandana, eu uso tranças, e é isso, a gente representa. E quando eu vejo também, já aconteceu inclusive ano passado, tive uma aluna, é, negra, de pele retinta, de 5 anos. E quando eu conheci a mãe, eu estava na porta, foi na reunião de apresentação, e eu recebendo os pais, com um sorriso no rosto, tudo, entrando o pai, entrando o pai. Me chega uma mãe careca. Eu, opa, negra. Eu, opa, mãe careca, aí já alegra o coração. Aí veio com a criança também, linda, a Radassa, né, linda, com o cabelo cacheado, mas eu senti que ela estava muito, assim, estava com vergonha. Não do cabelo, mas gente nova, escola nova, não se sentiu tão aberta. Aí eu toda sorridente, mas tudo bem. Aí eu estava de trança, recebi os pais na reunião, estava de trança. E passados dias, né, logo quando ia vir, as aulas iam começar, a mãe trouxe a filha e trouxe a filha de tranças. Ela falou: Pro, a minha filha naquele dia pediu para trançar os cabelos, porque a pro nova dela, da escola nova dela, é negra de cabelo trançado. E ela veio de cabelo trançado por causa de você. Porque ela havia tirado os show demais cabelos, isso. né? Ela ficou careca e ela não tinha como, a criança não tinha como se ver ali, né, no Uhum. ambiente familiar. E quando ela chegou na escola, que viu a professora na porta da escola, negra, Show sorridente, de demais. trans, quero ser igual a minha pro. E, nossa, muito bacana. Eu levo isso, meu coração enche de alegria quando eu conto, porque, nossa, que legal, que visibilidade, né? É, tem como. A menina chegou. Aí, galera, a Simone chegou agora. Daí ela já vai dar uma entradinha aqui pra gente conversar e eu vou falando. Esse aqui é o souvenir. É o primeiro dia que eu tô trazendo a canequinha, é sua. Ai, é minha, É obrigada. sua. Ó, ó que chique, ó. Amei. Brigadão. Tá?
É lógico que quem veio vai me cobrar, e justo. Ó, gente, entre em contato comigo lá, que eu vou, me passa o endereço que eu vou mandar para todo mundo que já Que veio, tá? legal. Demorou para chegar a caneca, mas chegou. Ó, esse também é o físico meu, do meu trabalho musical. Que Né? top! Eu sei que muita gente fala assim, mas não tem onde ouvir, né? Mas tá aí, ó, de repente aparece um lugarzinho para você ouvir aí. Claro, É sempre bem tem. bacaninha. Eu digo que é uma despedida, né, não da cultura, mas do que eu fazia dentro da Sim. cultura hip hop, assim, né? E eu gosto de muita música, Sim. muita música. Eu costumo de colocar muita música dentro da sala de aula também. No primeiro dia que eu tava dentro da sala de aula, né? Eles estavam meio eufóricos, né? Porque primeiro que os meninos já viram que o professor fazia rap, né? Ficaram mais eufóricos. Então eu falei assim, quer saber, no primeiro dia de aula, o que eu coloquei? Eu coloquei uma música e falei assim, ó, agora vocês vão ouvir essa música e vão prestar muita atenção. E eu vou fazer 2 perguntas. Olha que legal. Daí é uma música minha que tem uns 6 minutos, a música. Então ficaram. Daí eu deixei a primeira, tocou lá e tal. E eles ficaram ouvindo assim. Daí eu falei, dá pra ser na primeira? Não, professor, não. Né? Daí coloquei a música umas 2 vezes lá pra rolar. Daí fiz a pergunta pra eles assim. Teve muita criança que acertou de primeira, assim. Eu achei mais impressionante isso, porque é uma música, é uma história. Então ela tem começo, meio e fim. Sim. Né? Então você tem que prestar literalmente Ficar atenção. bem atentos. Eles acertaram, eu achei o máximo. Assim. Então acho que música dá pra fazer Ai, que uma legal. educação muito boa. Já me trouxe ideias aí pro próximo ano, para esse ano, para começar minha aula com música e pedir e ver o que eles acham dessa música. Nunca trabalhei dessa forma. Boa ideia. Legal. Gostei. Seja bem-vinda! Meus amores, tudo bem? Demorei, mas cheguei. Ó, galera, essa daqui é a outra pessoa ilustríssima e sensacional. Ela tá travada na língua. Por favor, se apresente para a câmera aqui. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Simone Andrade. Tenho o privilégio de conhecer e ter na minha vida o Hércules e a Cláudia, que são meus amigos agora de coração, né? E vão me aguentar pro resto da vida. É isso aí, sensacional. Ó, já tava falando pra ela, isso aqui é seu, é souvenir. Ai, pra que levar, lindo, dá pra beber uma já aguinha, amei. um cafezinho É. e tal. Eu tava falando até curtindo. que a galera que veio antes, eles não receberam, porque era pra ter vindo, mas demorou, daí depois eu dei uma parada, depois eu voltei, né? E agora veio no primeiro dia, vocês já estão que recebendo a massa. canequinha aí. Estamos sentindo ali, estou me sentindo privilegiada. Ó, Chique sim. eterno. Esse aqui também é o meu CDzinho do Ah, último trabalho massa. que eu fiz aí, musical. Show. Tal. Massa, muito obrigada. Essa negrinha que está aí, eu amo muito, é minha mãe que tá aí no portão. Que lindo, show. Que legal. Eu falei, linda. mãe, a senhora precisa aparecer. Eu não quero aparecer. Mãe, a senhora precisa aparecer, É. mãe. Né? Daí minha mãe deu o ar da graça aí na capa do CD também. Que legal. Né? Meu filhinho aí. Depois vocês dão uma ouvida aí. E por favor, depois que vocês ouvirem e conseguirem Sim. ouvir, me dão um relato de feedback. Tem algumas Pode músicas deixar. aí que eu já Gostaram, vi no Spotify, já curto, então É. show de bola. Ah, Vocês que podem legal, já é dar um isso aí. feedback legal. É isso. Simone. Simone. Quanto tempo faz que você tá na educação? Sou na área da educação há mais de 25 anos. Sou da galera aí que vem da época do magistério, né? Então foi minha formação ali desde nova, muito nova. Então não tinha dúvidas do que eu queria fazer como professora. Então desde nova terminei lá o ensino fundamental 2. E aí já fui para o magistério porque já era meu sonho, estava ali traçado por Deus que era isso que eu ia fazer e estou fazendo até hoje. Show. Eu falo que antigamente eu falava que eu tinha caído de paraquedas, né? Daí eu mudei o discurso falando que agora foi Deus que me colocou nesse caminho aqui, porque Sim. tudo me levou para vir para cá, Sim. né? Na época eu estava desempregado e quando eu fui, né, apareceu uma vaga, eu fui ver, me mandaram o endereço, na hora que eu cheguei lá era a Faculdade Oswaldo Cruz. Olha. Então eu olhei assim e falei, caraca, dentro da faculdade eu vou trabalhar, show? Será que vai ter curso de graça? Era a primeira coisa que eu pensei, né? Claro. Na entrevista, a entrevistadora falou que sim, né, que tinha tal, e acabei fazendo. E só que daí, na época que eu fiz pedagogia para ficar dentro do RH, porque eu trabalhava dentro do RH. Certo.
Mas daí teve uma época aí que teve uns cortes, como toda empresa, né? Daí o Samba Lelê que rodou, né? E eu falei, pô, e agora o que eu vou fazer, né, meu? Eu falei, eu vou cair pra dentro de uma escola, né? Falei, não vou fazer isso não vou fazer isso não, jamais, eu não quero ser professor. E daí, eu procurando emprego, não aparecia, daí surgiu uma vaga numa escola particular. Né? Deu uma conhecida lá, me indicou. Eu falei, vou lá, né? Sim. Daí cheguei nesse dia, meu, foi punk demais, assim, pra mim. Porque no primeiro dia a criançada me comeu. Jura? que houve? Fizeram gatos e sapatos. Assim. Eu falo disso até hoje. Você parecia uma criançada, meu Deus. Mas daí no segundo dia eu já falei assim, não pode ser, meu. Sou filho da Dona Augusta, não posso levar isso pra casa. Claro, né? sim. Não, cheguei lá e consegui dominar a sala, assim. E daí peguei gosto, né? Sim. Daí hoje em dia eu gosto muito do que eu faço também, eu acho bárbaro, assim, porque eu gosto desse negócio de ensinar e eu vejo que eu tenho alguma missão de salvamento, porque toda sala que eu pego tem alguém que está precisando ser salva. Sim. Tem alguma criança Que que precisa muito, porque eu me estendo muito além da educação de Sim. livro, é uma coisa muito de vida mesmo, assim, Sim. né? Sim, que legal. Tanto é que o ano passado, né, tinha aquele menininho lá que tinha um probleminha de raiva, né? E eu, sinceramente, eu achei que eu não ia dar meu conta, assim, né? Porque nunca tinha pego uma criança, né, nesse formato, assim. Mas foi tudo lindo e maravilhoso. Chegou no final do ano, até chorou e me abraçou. Olha só, né, que e legal. não queria nem ir embora da escola. Que legal. Então, eu acho que alguns professores têm essa luz mesmo, Sim. né? Que não se estende muito além da educação. Tinha uma professora onde eu trabalhei que ela falava, uma vez ela falou assim para mim, assim, falou assim, Hércules, a gente só está no lugar que está porque alguém ali está precisando. Sim, né? eu acredito. Então, se você tá saindo de lá de Taipas e tá vindo aqui na Vila Maria, Tem uma missão. porque Sim. tem alguém que tá precisando muito mesmo e é Sim. de você, por isso que você veio até aqui. Então, eu acredito bastante Sim. mesmo nisso, assim. Então, por todos os lugares que eu passo, eu observo muito as crianças para ver se de repente eu consigo ver aquela luz que tá precisando mesmo. É engraçado de você falar isso, Arctus, porque assim, quando eu escolhi, né? Porque assim, eu falo que eu escolhi, mas acho que ela vem muito do universo, um preparo, né? Então, quando eu decidi que, por exemplo, a minha irmã se formou no pré, e aí eu falei para minha mãe assim, ó, o ano que vem sou eu que vou estar ali. Então, vou terminando o fundo de 2 lá, né? Lá pela 8ª série. E aí não consegui passar na prova, porque antigamente tinha que fazer uma prova para entrar. Fui estudar lá em Guarulhos, morava aqui na Zona Leste, né? Morava aqui no Danfer, pertinho aqui de vocês. E aí, nada de conseguir, perturbando, fui arrumar a vaga em Guarulhos. Vai sair daqui para ir para Guarulhos, me virar para poder conseguir uma vaga para estudar. E depois uma transferência para cá, que eu estudei no Hermelino Matarazzo, que era no Filomena Matarazzo, que era de magistério. E aí, no primeiro mês, assim, sei lá, 2 meses que eu fui transferida para cá, próximo de casa, eu fui procurar uma escola perto de casa. E aí eu falei pro meu pai, vou trabalhar. Não, vai, você não tem experiência, é muito nova. 16 anos, para que isso? Não sei o que, vou. O currículo com nome e endereço, era toda a minha informação precisa para conseguir um emprego top, entendeu? No meio desse trajeto, com uma chuva, falei, não, eu vou, já tô aqui mesmo, né? Olha a maturidade da pessoa com 16 anos. Cheguei, fui até a escola, apertei a campainha pingando. A moça falou, oi, mas não, né? Eu falei, eu vim procurar emprego. Ela falou, desse jeito? Aí eu falei, Aí eu falei, olha, eu só precisava de entregar meu currículo e tá aqui. Aí ela olhou e falou, perfeito, entra. Me deu uma toalha. E ela ficou morrendo de dó, porque ela pensou, o que essa maluca veio fazer aqui com o currículo com nome só, né? E procurando emprego. E aí, meu primeiro trabalho foi ali, cuidando de crianças pequenas, ajudando. E ela falou, vou te colocar uma turminha pequenininha para dar um suporte. Sim. E ali eu me encantei. E aí eu tô nessa até hoje. É isso. Não, show demais. Você quanto tempo tem de educação também? São 13... me formei em 2006. Conta aí, gente. São quantos anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E eu lembro que eu entrei na educação porque, assim, eu acho hoje que foi um sonho realizado da minha mãe.
sempre fui para a igreja com ela, né? Sempre estava ali próximo das crianças. E eu alta, desse tamanho todo que eu tenho, eu ficava perto dos pequenos, dos menores. E por incrível que pareça, os menores me obedeciam. Não sei que era dom, era coisa assim, já dali. E minha mãe, na fala da minha mãe, que ela já falou, a Cláudia vai se dar bem com criança, ela se dá bem com criança, ela tem jeito, leva jeito. E nisso eu cresci com essa fala, eu levo jeito com criança, vou atrás, vou começar a ler, vou começar, né, a estudar, ver o que, pumba, caí na pedagogia. Mas até então eu acho que não foi porque eu que quis cair na pedagogia, mas fui por conta da minha mãe e gostei. E gosto até hoje do que eu faço. Eu gosto dessa minha fase da alfabetização, de pegar o aluno, a criança, que hoje troca números com letras, né? Ainda tem essa confusão, e no final deste ano já conseguem ler pequenas frases, pequenos textos, e isso, né, se Sim. traz um... Falei, gente, olha o que eu fiz, né, por mérito não só meu, mas da família, da criança, e é muito lindo, é muito gostoso ver essa evolução de Mágica cada um deles, acontece, é né? É mágica, mágica, porque... Eu acho que é uma coisa Acontece. muito divina, assim. Exato. Principalmente vocês que são com os menores ainda, né? Quando eu acho que eu não teria, não. Assim, eu tenho meio medo deles, assim, dos pequenininhos, assim, né? Teve uma vez que quase, mas quase, assim, na escola que eu estava, a diretora me deu o segundo, não, uma supervisora me jogou o segundo ano. Uhum. Quando ela falou segundo ano, eu falei, você tem certeza disso? Eu? Com segundo ano? Daí já tá com voz trêmula, né? Daí eu falei assim, tá bom. Vamos que vamos. E tô ali, né, mentalizando que eu agora é meu segundo ano, daí fiz montagens, aí já fiz Isso, negócio é assim mesmo. pra ir chegar lá. Daí quando eu cheguei na escola, eu tinha me passado por quinto. E dado segundo Olha pra só. outra. Daí ela falou assim, imagina, a supervisora tá maluca, vai te dar o segundo ano. Você tem cara de quinto ano. É, Né? Eu falei assim, eu também acho, né? E eu acabei ficando, mas eu nunca dei aula para os pequenos, não. Assim, eu temo. Assim, sim. porque eu acho que é uma baita de uma responsabilidade, Muito. assim, meu. muito. Porque é o início de tudo, meu. Se Exato. você erra ali, meu, a Pronto, catástrofe é uma bloqueia catástrofe lá pra frente, né? É. E é uma marca muito significativa para a criança, o primeiro ano, né? Porque é aquele momento que ele está descobrindo. Como eu falei, a mágica acontece. E aí, se você deixa um traço ou algo negativo ali, fica marcado, né? a Fica base marcado, dele, né? bloqueia. Sim. Acontece de muitas crianças falar, não quero mais para essa escola, eu não gosto dessa escola. Não consigo, Não não consigo, sei, eu não né? sei, eu não tenho amigos. E realmente bloqueia, né? É um bloqueio que acontece. Tem que tomar muito cuidado, isso é verdade. E não só com as crianças, a gente também tem um certo cuidado com as famílias também, né? Sim. Porque assim como as crianças vêm para nós, né, descobrindo tudo, as famílias também vêm, né? E aquela insegurança gera a Sim, insegurança. Por mais que são adultos, mas para eles é também novidade. É o primeiro ano do meu filho na escola. Então, como será? Uma escola nova, professora nova, amigos novos, adaptação. Como será? Né? E até as possibilidades que os pais criam e depositam na gente, né? Então, por exemplo, o pai já entende que no primeiro ano meu filho tem que sair lendo e escrevendo. Exato. E ele deposita aquilo como se fosse uma verdade. É. E cada criança tem seu tempo, né? Tem crianças que demoram um pouquinho mais, é super Sim. normal, outros não, tem um tempo ali, né? Sim. Então você tem que lidar com as crianças e as famílias, porque é como se fossem crianças mesmo, né? Eles ficam naquela ansiedade. Ai, não tá lendo ainda, mas o fulano Aí tem a minha existe a idade, mas o- comparação. meu outro Exato. filho também estava nessa turma e já lia, né? Sim. Meu filho Não mais tem isso. velho já nessa idade já estava lendo. Como assim ele não? O filho da minha vizinha na idade se dele. esquecer. No quinto ano a gente Outros ouve humanos, isso né, também. No quinto ano a gente ouve isso também. Os pais, às vezes, ele fala assim, mas o fulano lá, quando tava no quinto ano, ele já fazia isso e isso e Então, aquilo, né? gente. É difícil mesmo, é difícil. Mas eu acho ainda uma baita de uma responsabilidade mesmo com os pequenos aí. Primeiro, segundo aninho, olha... É. Não que eu não tenha capacidade, é medo mesmo. Não, mas dá certo, sempre dá certo. A gente acaba até aprendendo com eles, né? Porque cada turma é uma turma. Não adianta eu planejar, que nem eu planejei minhas aulas do ano passado e querer trazer para esse ano. Ah, totalmente Não tem as como, vivências. né? As vivências, tudo, a cultura, cada família é uma família, né? Então não tem como. É que nem ano passado eu peguei o quinto ano e eles... Era uma sala assim que todo mundo falava também que era muito difícil, que na época 2, 3 professores passaram pela sala e não ficavam, iam embora.
Daí me deram essa sala, assim. E no começo eu senti mesmo, assim, eles eram muito rebeldes, assim, não tava nem aí, não queria saber e tal. E foi árduo o negócio, assim. E o que, eu acho que o que mudou muito neles, assim, foi quando eu trouxe teatro, Uhum. né? Eu escrevi uma peça juntamente até com a minha antiga turma, que foi da Vila Mariana. E daí eu falei assim, inserir essa peça também. E foi quando eles começaram a melhorar. Eu achei que ajudou muito isso no comportamento deles, na visão deles, porque eu percebi que eles estavam fazendo muita coisa para que eu olhasse assim, Sim. aceitassem eles, né? E lógico, né? Rolou muito isso daí. E foi muito bom. Eu vou ver se esse ano, vou ver se esse ano eu consigo fazer isso na escola onde nós estamos. Não sei se eu vou conseguir porque é muita gente, mas é um negócio que eu acho que teatro deveria ser matéria. Matéria, disciplina. Sim, Eu acho que Assim deveria como sim. Libras, É, sim. eu né? acho que Deveria deveria sim, ser porque muda disciplina. muito o comportamento da criança. Sim. E eu já tinha visto isso, porque na outra escola que eu tava tinha um professor de arte lá e ele dava teatro mesmo. Era uma parte das aulas dele que metade Máximo. do ano ele fazia isso, e era genial. E você via mesmo, É, literalmente Sim. mudando o comportamento daquele que era bagunceiro, ele ficava um pouquinho sim. mais centrado, tal, então mudava muito. Então Sim. eu, abracei a ideia do teatro, assim. E o ano passado mudou literalmente mesmo, assim, eu gosto muito. Eu acho que deveria ter mesmo, assim, teatro. Porque, que nem lá nos Estados Unidos, não, né, não comparando muito, mas lá eles têm essas possibilidades de aulas diferentes que faz com que o aluno mude muito, Sim. Sim. né? E descobre até mesmo os talentos, né? Porque É, às vezes a criança ela não aprende ali naquele contexto que você está dando aula, e às vezes você vê um avanço significativo com ele ali no teatro, numa música, É numa criação de verdade. poema, poema, no rap, numa dança, né? É Acho que acho isso que verdade. traz muda muito para a muito. vivência. Eu tava falando que eu gosto muito de música, né? Então eu levo isso para dentro da sala de aula de qualquer jeito, que eles querendo ou não. Livre e espontânea É pressão. pressão, é. Eles querendo ou não, né? E eu fiz uma atividade que eu levei uma letra minha que é uma história, assim, tem uns 6 minutos a letra da música, assim, né? Que quando eu cheguei já tinham falado que a sala era meio terrível, né? Eu falei Uhum. assim, então já vou pegar no Sim. centrado, né? Sim. Aí peguei a caixinha de som, daí coloquei. A princípio começaram a rir, daí eu fiquei assim, tá rindo por quê? É pra prestar atenção, não é uma música de piada. Daí, Sim. nossa, o professor é bravo, né? Mas eles ficaram ouvindo assim e assim acertaram na primeira. Sim. Então quer dizer assim, funcionou, Funcionou. né? Da lógico que Exato. eu aproveitei e já comecei a trazer Claro. outras coisas a mais, Claro. né? Sim. Né? Então acho que para trabalhar com música, eu acho que é muito bom. Muito bom. Em todas as escolas que Com eu certeza. passei, eu acabei Sim. fazendo tal Ah, coisa, a música assim. revoluciona, né, Hércules, Isso que eu ia né? falar. Assim, se você tá triste, depressivo, se você Qualquer tá momento. magoado, a música ela revoluciona. Eu acho fantástico. Verdade. Vocês já fizeram isso em sala de aula, assim? Não, Não. então, eu Com peguei a música, sua não. ideia, vou, nossa, pôr na minha sala de aula, vou esperar, gente, ó, vamos, escuta, né, a língua lúdica, vamos ficar quietinhos, né, vamos ouvir a música, e vou pôr uma música, assim, com letras, para eles poderem ouvir e tentar entender o que eles estão ouvindo, o que aquele cantor tá falando, o que gostaria de passar para vocês, o que vocês entenderam, gostei da sua ideia. Sim. Genial. Eu gosto Genial. bastante de música, venho com a formação de artes, então tá ali enraizado. É, Eu Coloco gosto de de arte. manhã no bom dia da turma, porque são os pequenos, né? Nem sempre gostam, mas né, vem meio sonolento. E na hora de criação de artes, que funciona bastante. sim. Qualquer criação, você coloca uma música relacionada ou não com o que você está produzindo, você vê que o negócio descamba de um lado assim positivamente. Eu faço, É super eu fantástico, eu costumo adoro Eu criar com costumo música. fazer a sala virar como chama, um consultório, né? Que tem aquelas caixinhas quando você tá Sim, esperando, assim. é. Eu dou atividade e a primeira coisa que eles falam assim, professor, vai colocar uma musiquinha hoje? Sim, que legal. Né? Daí eu gosto de transformar o ambiente dessa forma, assim. Sim. A gente estava falando sobre educação antirracista, Sim, né? E que na escola foi bárbaro o ano passado, assim, sim. eu tive uns privilégios da outra escola também que foi genial também, assim. Eu queria que você me passasse algumas ideias do que você achou, ou o que faltou, ou o que dá para acrescentar esse ano. Poxa, o projeto foi fantástico, né, Hércules? Foi um tema que abraçamos assim com
com garras, né? Então, eu acredito e tenho certeza que ele é um tema que tem que ser abordado não só como um projeto de uma feira cultural ou de uma data, como todo mundo só comemora, né, Cláudia? Que a gente Sim. sempre fala no dia 20 de novembro. Não só As em pessoas são novembro. negras, são pretas o ano inteiro, elas não são somente no dia 20 de novembro, né? Exato. Então, é necessário ser colocado essa inclusão Sim. desse assunto em pauta o ano inteiro. O ano todo. Foi feito até mesmo um incômodo, né? Assim, Incomodando. um cutuco, né? A Cláudia mesmo fez uma ressalva comigo em sala, porque assim, estamos todo tempo em evolução, né, Cláudia, que a gente fala. Isso aí. E eu adoro as trocas que eu tenho. Esse ano eu tive muita troca com a Cláudia, com você também, e venho ampliando o meu repertório para estudo. E aí a Cláudia fez um questionamento na minha sala que me incomodou, mas foi aquele incômodo bom, sabe? Tem a rotina do dia, porque o segundo ano nem sempre está alfabetizado, eu coloco com escrita e desenho. E aí a gente está debatendo, compra livro, debate, estuda. Sim. E aí a Cláudia falou assim: amiga, temos que mudar algumas coisas na escola, inclusive a sua rotina. O que você acha? Ela jogou, cutucou e trouxe a reflexão. Por que mudar? Porque só tinha bonecos que não tinha muito a ver com o contexto da realidade Da turma, do escola. mundo, da sala, né? Eram crianças que eu peguei na internet, tudo branca, tudo clara, tudo meio loira, né, Sim, Cláudia? sim. Eu uso óculos. Cadê uma criança com Com óculos? Ou um óculos. professor com óculos? Não verdade. tinha. Cadê uma criança negra como tinha na sala de aula, São né? referências, Não né? tem a Sim. referência. Então eu falei, Cláudia, que tapa na cara bom, porque é isso que tem que ser o nosso momento de reflexão. Sim, essa E troca. aí eu fiz essa troca, eu falei, Cláudia, achei assim, coloquei cadeirante, porque a gente não sabe se esse ano vem alguma criança de inclusão, a gente precisa colocar com óculos, negro, todos de peles diferentes, Diversidade. branco, a diversidade, né? Diversidade. E tem que ser isso o ano inteiro. Então, tudo que a gente for fazer, seja lá de um painel, de uma discussão, Tudo. tem que trazer, né? E o ano inteiro, né, Cláudia? Exato, Não dá e pra vou ser. além, como eu falei aqui, não só os professores negros, Ah, né, que passam informação, que explicam, que são todos. eles. Não só nós, negros, todos. É um erro, né, Cláudia? É um erro porque, assim, as pessoas veem assim, se eu tenho um problema ou uma dúvida sobre o racismo, aí eu vou perguntar para as pessoas que são negras. Com a internet aí, sempre assim. com um leque de possibilidades, Sim. tanto de livros, de debates, né, de Sim. podcasts, de tudo. Por que Sim. que tem que ser para a Cláudia que eu tenho que perguntar ou para o Hércules? Sim. Por que você não vai ler? Por que que você não vai estudar? Por que que você não vai participar de uma palestra? Sim. Né? E debater isso, e se incomodar e trazer ali um momento, né? E nós no ambiente escolar também, eu falei para o Hércules aqui, não só os professores de dentro da sala de aula, mas desde a secretária, Todos. desde a pessoa que Corpo vai dos- atender a família Sim. negra que vai chegar, de repente ela solta uma palavra que o pai já fala, opa, não gostei disso aqui. São todos os colaboradores. Todos os colaboradores precisam todos. passar por esse conteúdo, precisa buscar, precisa ir aí à internet, sigam pessoas negras, Sim. sigam o que vocês puderem, gente, vão atrás, vão estudar, porque isso é muito importante. Sim, com certeza, sem a menor dúvida. E todo tempo aprendendo cada vez mais, Cada né? vez mais. Isso aí. O tempo todo, e isso é muito bom. E ampliar, né, Hércules? Porque a gente trouxe lá jornalista para a escola, trouxe Sim. você que cantou um rap que foi Sim. fantástico ali, que nós falamos, uau, né? É Trouxe uma verdade. letra para pensarmos sobre isso. E é o tempo todo, não dá para se fechar Não dá. nisso e nem só deixar como ponto de referência as pessoas que são negras, é todo mundo, É todo verdade. tempo. É verdade. Assim, o ambiente todo no global tá. Eu acho que tá mudando. Tem pessoas que estão se propondo a essa mudança. Sim. Tem outras que ainda estão refletindo, tem outras que estão procurando mesmo, assim, que eu tenho uma colega que ela não tinha essa visão. A gente é amigo há muito tempo e ela também fez pesquisas, né? Ela começou a pô, Hércules, você viu aquela palavra lá? Caraca, meu, aquela palavra é muito feia, meu. Pô, tem um monte de gente que usa. Não, vamos tirar. Então, essas mudanças Sim. estão acontecendo, Sim. né? Sim. Eu vejo pelo simples fato de que quando você tá numa escola que nem eu falei, quando eu entrei lá na escola, eu olhei assim, pra mim foi um baque assim, né? Na hora que eu cheguei, assim, eu falei, tá lasqueira. Nossa, eu vou ter que né, pensar muito bem antes de falar, tal. Depois eu percebi que não seria dessa forma, né? Sim. Muito pelo fato de que a própria diretora mesmo que abriu um baita de um leque lá e foi Sim. fantástico o ano passado. Então, eu acho que tem um monte de gente que está se propondo a essas mudanças e Sim. está acontecendo. Talento? Tá. Precisava ser mais, né? Mas ela está acontecendo, né? A gente só não pode parar.
Não dá para aceitar o parar, né? Não dá para aceitar. Tem que ser uma coisa que tem que ser o ano inteiro, ser debatido o ano inteiro, observado, olhado. A Cláudia fez um questionamento ontem com uma vivência que nós tivemos lá com uma editora, né? Que a Amaral foi lá no colégio, e ela falou: cadê os livros? Né, com as crianças, no catálogo que tem uma criança que ele tem como referência também a criança negra que não tem, que os bonecos vêm todos, né? Então precisa. Ele falou: olha, realmente é uma reflexão, uma coisa que a gente tem que mudar. E ela falou: precisa, é necessário, né? Precisa de ter essa referência, né? Sim. Então a gente precisa. Tá muito lento ainda, né? Eu acho que ainda é muito lento pro tanto de informações que nós temos aí, né? Mas está acontecendo e precisa continuar a acontecer todo o tempo. Não dá para aceitar menos do que isso, né? É verdade. Não, mas as coisas eu acho que eu não sei se eu vou durar tanto, né, para ver a mudança 100%. Mas enquanto estivermos aqui, né, vamos incomodar. Vamos lutar, vamos promover isso daí. Sim. Galera, é o seguinte, o tempo é curto. Sim. Né, infelizmente, tá acabando a nossa conversa, nosso bate-papo. Tão bom. Né? Mas assim, vamos marcar novamente, né, para vocês voltarem aqui e vamos desmembrar mais conversas aí. Com certeza. Eu quero agradecer demais mesmo a vinda de vocês. Né? Eu sei que hoje foi perturbado, porque o trânsito tá terrível. Sim. Né? São Paulo é uma loucura, parece que o trânsito cai do céu, assim. Tá indo bem, daqui a pouco parece, né, do nada, assim, né? Mas eu agradeço muito mesmo pela presença de vocês, viu? Muito obrigada. Genial mesmo. Imagina, nós que temos que agradecer essa possibilidade, esse bate-papo, né, essa abertura. E acho que é muito válido. Essa e troca. Vamos aceitar sempre o convite. Eu queria assim, que cada uma de vocês olhasse para aquela câmera ali, ó, e mandasse uma reflexão para quem está assistindo. O que pintar na cabeça, você fala, é isso, pode falar. Quer começar? Vamos lá. A reflexão que eu trago é: vamos revolucionar a educação, pensar fora da caixa. Sempre. Isso, fora da caixa, fora da casinha. E é isso, estudem, vão atrás, procurem todo tipo de conteúdo, não só educação antirracista, todo tipo, diversidade. Tá aí, o mundo tá aí. Então, vão atrás, estudem. E ó, é nóis. É isso mesmo. É isso aí, educadamente falando, saindo fora. Muito obrigado, TV Humana. Somos nós. Aê.